sentar, irmãos. As crianças, os professores estão lá à porta. Crianças de até 10 anos são convidadas para seguir o culto agora no templo infantil, na sala. A congregação de criança hoje está bem reforçada. Põe água no suco de pó de uva, que hoje o garrafão não vai dar. Pastor, vocês dão pó de uva a essas crianças. Pois é, irmão, a gente comprou a Aurora certa vez, eles fizeram protesto, a gente desistiu. Eles não quiseram tomar. Queridos, abra sua Bíblia lá em João 14, Davi, traz aqui por favor. João 14. Eu convidar você a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João. Obrigado, Pai. Aqui, ó. Evangelho de 2 João, capítulo 14, irmãos. Eu vou ler até o verso 11. João 14, do 1 ao 11. A palavra de hoje ela vai estar mais centralizada dos versos de 1 ao 3. Mas os irmãos têm percebido que eu tenho, os últimos, especialmente sermão, buscado ler um texto um pouco maior, para que você possa estar ainda mais inteirado da porção que nós estamos nos apropriando para trazer essa palavra ao seu coração. João 14, verso do 1 ao 11. Abre a sua Bíblia, não será projetado agora. O Everson vai deixar ali no gatilho para durante o sermão, sim, nos destaques. Mas é importante você abrir a sua Bíblia, seja ela o livro tradicional, seja ela a digital que você tem aí no seu aparelho eletrônico sobre suas mãos, mas acompanhe a leitura bíblica. Diz o texto sagrado, palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivéssemos conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Filipe: há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz a sua obra. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Deixa eu ler até o 15 aí, irmãos. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Amém, queridos. Eu creio em Ti, Senhor. Esse é o tema da nossa reflexão, do nosso sermão dessa noite. Porque nós estamos, enquanto igreja, em um período de série de mensagens que nós temos intitulado Recapitular para seguir a jornada. Enquanto igreja, nós temos o hábito, desde pelo menos 2018, de adotarmos um tema central. Um tema que vai nos nortear durante o ano inteiro, que vai servir ali de um guia para que a gente não possa sair muito. E esse tema nos acompanha, nos abençoa em retiros, em programações, em celebrações especiais, inclusive de aniversário de igreja. E já algumas quartas-feiras, exatamente nas quartas-feiras, nós começamos essa série de mensagens recapitulando para seguir a jornada. E sendo feita nas quartas-feiras, irmãos, tem abençoado ricamente, mas de forma mais pontual. Na última quarta-feira, diante da assustadora ausência da igreja no culto de oração e ensino, diante da preocupação pastoral de uma igreja que
que oscila ainda nessa questão de frequentarmos um culto que é tão fundamental para a nossa vida, diante muitas vezes da necessidade que a igreja tem de orar, e quando há oportunidade, há um certa ainda não entendimento de que a ausência é muito mais do que sobre número. Como pastor da igreja, Deus nos conduziu, eu creio, a trazermos essa série de mensagens para esse domingo, para alcançar especialmente também aqueles que a quarta-feira eu não posso alcançar, para que a igreja não deixe de ser alcançada e abençoada por aquilo que nós já temos sido abençoados estudando sobre. É tempo de reconstruir, meu alvo é Cristo, chamado para servir, ensina-me, Senhor, e hoje eu creio em Ti, Senhor. Amém, queridos? O ano era 2022, quando nós escolhemos esse tema. Nós estávamos ali, vivendo o tempo de pandemia, na verdade saindo dele, sem muita certeza se sairíamos ou não sairíamos, quando sairíamos, e ali nós vivíamos de fato a realidade do prejuízo que a pandemia trouxe, do estrago que fez na sociedade, na vida humana, não apenas na nossa cidade, mas no mundo inteiro, o estrago que fez no coração de famílias, de pessoas que até hoje talvez ainda não superaram o luto da morte dos seus, aquele período em que as pessoas não puderam se despedir sequer dos seus, o prejuízo que ficou sobre a economia, tendo em vista que naquele período o mundo praticamente deixou de produzir riqueza, mas trouxe também reações no ambiente familiar. Me lembro bem que naquela época foi noticiado de que o índice de divórcio cresceu assustadoramente, porque nós descobrimos que a família naquele período não sabia conviver em família. O desgaste entre pais e filhos, marido e mulher naquele período, e que não saíam para trabalhar 8, 10, 12 horas por dia se ausentar, levou muitos a decidirem viver a sua vida sozinho. Ficou um prejuízo, e esse prejuízo certamente também alcançou a igreja, alcançou os crentes, alcançou a vida espiritual, irmãos, trazendo um esfriamento, se não um abandono da caminhada da fé. E diante dessa realidade, nós buscamos em Deus algo que pudesse edificar o povo do qual Deus tem nos dado para conduzir enquanto ministério pastoral. Aliás, irmãos, é isso que eu faço sempre que apresento um tema, uma proposta, um sonho, um projeto para essa igreja. Eu pergunto para Deus se de fato é isso que o que é que o Senhor quer para nós. Quem acompanha de perto mais um pouco sabe o quanto é difícil definir o tema, algo tão simples, eu creio em Ti, em poucas palavras, para facilitar. E eu creio, irmãos, muito nessa metodologia. Eu creio muito nesse ato pedagógico de trabalharmos com séries, com um tema central. Eu creio que isso tem abençoado a igreja, tem abençoado a minha vida como pastor. E é bom falar sobre crer, porque a temática principal do texto que nós lemos hoje, para a nossa reflexão, é sobre crer. Sobre crer, não em qualquer um, não em qualquer coisa, mas crer em Jesus em todo tempo e em qualquer circunstância. Amém, irmãos? O texto de hoje, irmãos, que está na segunda parte do livro de João, do Evangelho de João, conhecido pelos estudiosos como a parte do livro de exaltação, a transição em que Jesus começa a preparar os seus discípulos para que eles pudessem entender que eles ficariam, que Jesus precisaria ser entregue. Jesus vai ministrar o coração dos discípulos de forma muito especial sobre crer. Quero já de cara fazer um desafio a você a olhar para o texto depois, durante a semana, naquele resumo que você recebe e que certamente você pode usufruir, mas olhar para a sua Bíblia aí, fazer aquilo que a gente fazia antigamente, pegar a caneta que está no banco aí, no bolso da poltrona e grifar quantas vezes a palavra crer aparece no capítulo 14 de João. É sobre crer que Jesus está ensinando aos discípulos. Do versículo 1 e o versículo 11, o primeiro, o 11, isso fica muito claro. 1, não deixe que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, crede também em mim. Verso 11, apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. É fácil identificar, irmãos, o tema central dessa passagem bíblica, do qual nós nos apropriamos hoje,
para pensarmos sobre, para declararmos isso claramente: sim, eu creio em Ti, Senhor, porque a palavra que salta aos seus olhos, e pelo menos saltou ao meu coração, é isso: creiam, 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 simplesmente creiam. 4 vezes, 2 versículos, a mesma coisa: creiam, discípulos, creiam. Crer, irmãos, para dizer eu creio em Ti, é preciso entender que crer é ter fé naquele que de fato, crer em Cristo, naquele que de fato fez a obra redentora da nossa vida. O que significa ser o oposto de um ato da incredulidade, que, como eu disse nas palavras introdutórias, cresceu de forma tão assustadora, especialmente naquele período, mas que ainda nos alcança hoje. Domingo eu falei da importância de estarmos juntos, de andarmos unidos, e esses dias eu compartilhei com 2 jovens, com algumas pessoas da semana cheia de gabinete pastoral. Eu fiquei assustado, mas pode marcar, irmãos, fazia tempo mais cheia, irmão, cheia. Você demorou até a organizar as ideias assim, né? Porque saía de uma. E eu dizia para alguns assim, de um podcast que eu ouvi do pastor de Missões Nacionais, na Rádio 316 de Missões Nacionais, sobre, agora os teólogos têm estudado sobre os igrejados. Durante muito tempo o discurso, o pastor Santiago, o pastor Marcos, foi a preocupação da pandemia, foi os desigrejados. Cresceu o número de desigrejados, o povo não voltou. Agora os pastores estão preocupados, e já na pandemia, vocês vão lembrar muito bem disso, que eu dizia várias vezes que a gente teve que parar de pregar sobre evangelismo praticamente, para pregar para os crentes. E agora a preocupação é com os igrejados, aqueles que estão salvos, satisfeitos e sentados, porque a igreja não está causando o efeito que deveria causar. E eu fiquei pensando e associando com essa temática de hoje, dizendo: será que não falta ao povo de Deus crer? Crer de fato como na essência da palavra, crer na obra que Jesus fez por nós, crer nos seus ensinos, crer na sua direção. Eu creio em Ti, Senhor. Continua sendo uma declaração necessária, irmãos, eu diria desafiadora, para os discípulos dos dias atuais, os discípulos de Jesus nos dias atuais. Perceba que eu falei que a temática do Evangelho, do capítulo 14 do Evangelho de João, é sobre crer. E Jesus não está ministrando aos incrédulos, Jesus está ministrando aos seus discípulos. É aos discípulos que Jesus está dizendo: vocês precisam crer, vocês precisam crer. E para ficar muito claro, vocês precisam crer, vocês não podem duvidar. A incredulidade cresce e toma conta, inclusive, do coração daqueles que, em algum momento já... Opa, está dando um eco aqui comigo aqui. Não sei se eu quero um microfone aberto. Que em algum momento já tiveram essa certeza de crer em Cristo de forma mais segura. A incredulidade cresce, irmãos, mediante as frustrações que os crentes sofrem com o evangelho do fast food, que é acolhido, que é propagado, o evangelho que me agrada, ou que ao não me agradar eu simplesmente troco de fornecedor, às vezes de igreja, às vezes de fé, chega ao ponto de trocar até de Deus. Há um movimento claro no Brasil, em que inclusive os evangélicos têm mudado literalmente a sua confissão religiosa. Pense que quando Jesus declarou essas palavras, irmãos, aos discípulos estavam antecipando, para que eles não deixassem de crer, mediante a sensação daquilo que eles passariam, o que eles já tinham no coração, daquilo que Jesus já tinha preparado eles, era o sentimento de que alguém que ficaria literalmente talvez órfão, se sentir abandonado, ou mesmo imaginar ou pensar que depois de 3 anos caminhando com Jesus, aprendendo sobre Ele, de que valeu a pena aquilo tudo, ou de que tinha valido a pena. Para proteger o coração dos discípulos, Jesus começa a ministrar eles, não apenas no 14, mas nos capítulos anteriores de João, quando Jesus no capítulo 13, por exemplo, lava os pés dos discípulos. Jesus está ensinando eles que eles vão precisar servir uns aos outros.
Mas Jesus está ensinando a eles que eles vão precisar ser muito firmes na decisão que eles tomaram de crer em Cristo, de seguir a Cristo. Porque a sua fé vai ser provada. A sua declaração de crer em Cristo vai ser provada diante da ausência física do Cristo que até então caminhava com eles. E essa incredulidade, irmãos, é fácil a gente achar no coração dos discípulos. Olhe para a Bíblia Sagrada, capítulo 14, verso 5. Tomé pergunta: como podemos saber o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, Tomé. A gente usa esse texto para pregar para o não crente, né? E amém por isso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas Jesus está olhando para o seu discípulo e está dizendo assim: quer saber qual é o caminho? Eu sou o caminho. Depois, no verso 8, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Ninguém vê o Pai, diz o verso 6, e aí Filipe pergunta, né? Mostra-nos o Pai, Senhor. Ao que Jesus responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tens conhecido. E Judas? Lá no 22, aonde eu não cheguei. Senhor, como é que te há de manifestar a nós e não ao mundo? De onde procede, Senhor, que está para se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Corações duvidosos, corações, como diz o texto, versículo 1, conturbados. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não permitam que a incredulidade possa tomar conta de vocês. Estejam preparados para confirmar a confissão de vocês. Imagine, irmãos, ali a cena, no cenáculo, lugar de angústia. Jesus desafia os seus discípulos a crer, não em qualquer coisa, como eu disse, não em qualquer um, mas a crer em Cristo, a crer no Filho, a crer no Pai, a crer na vida eterna com Jesus. João não diz que Jesus, João nos diz inclusive de que nos mostra claramente essa dúvida do coração dos discípulos, de que Jesus, por isso eu disse, antecipa. Porque todos nós, irmãos, temos o direito de termos o coração conturbado em algum momento. Jesus está ensinando os discípulos a lidar com essa fragilidade da nossa fé, com essa limitação da nossa fé. Quando Jesus responde a Filipe, responde a Tomé, responde a Judas, não necessariamente é uma repreensão, penso eu ser um esclarecimento. Não poderia haver dúvida no coração daqueles discípulos, assim como não pode haver dúvida na nossa vida, irmão, se um dia entregamos a nossa vida a Jesus. É preciso voltarmos a declararmos: eu creio em Ti, Senhor, mesmo na hora que o coração estiver conturbado, amedrontado, inseguro. E não foi isso que a pandemia nos fez, irmãos? Naquele período lá atrás, não foi isso? Não foi aí a Cristo que a gente se apegou? Não foi a fé que a gente se apegou? Diante de algo que a gente não conseguia ver, era uma luta literalmente de algo que a gente não conseguia ver, e saímos e passamos por ela. E a igreja, como diz o texto bíblico, prevaleceu, amém, irmãos? Diante de toda aquela confusão toda lá, aqui estamos nós. Porque se em algum momento nós duvidamos do cuidado, do plano de Deus, do poder de Deus, o Senhor não levou isso em conta, irmãos.
Jesus ensinou muita coisa aos discípulos, irmãos, realizou muitos milagres diante dos olhos deles. Eles puderam ver. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós hoje somos bem-aventurados, porque não vimos e cremos. Mas esses homens, eles viram. E é certo que o sentimento deles e o desejo deles é que Jesus pudesse permanecer com eles sempre. Não foi esse o desejo de Pedro? Senhor, é tão bom estar aqui na tua presença, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Na noite mais escura da vida de Jesus e na terra, na vida humana, irmãos, naquele momento de profunda angústia, do qual o próprio Jesus também teve o seu coração conturbado, João nos diz que, lá em 13, 21, de que Jesus estava perturbado em espírito. Ao se aproximar os dias, os acontecimentos, do qual ele sabia na sua onisciência, sendo Deus, e que estava para acontecer. Mas é confortante olhar e perceber que mesmo naquele momento de angústia maior no coração de Jesus, nenhum coração daqueles discípulos tinha uma angústia maior do que o próprio coração de Jesus. E a angústia de Jesus não era só por aquilo que ele iria passar, mas era a angústia pelo cuidado para com seus discípulos. Ele está preparando seus discípulos, vocês precisam crer, vocês, por favor, não abram mão de crer, não desistam de crer. Naquela noite mais sombria possível, naquela noite que seria uma noite de traição, da consumação da traição, por alguém que caminhou com ele, e do qual o Senhor teve tanto amor, por alguém que fez uma das perguntas aqui, do qual apareceu no sermão, Jesus se preocupou de consolar o coração dos seus discípulos, amém, irmãos? Não se turbe o vosso coração. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, pode não parecer, mas está tudo sob o controle de Deus, amém, irmãos? Sabe aqueles momentos que a gente imagina que as coisas fugiram do controle, irmãos? O coração se perturba, se entristece, se enfraquece. Nós somos desafiados exatamente em momentos como esse, a renovarmos a nossa declaração de fé ao Senhor, dizendo, Senhor, ainda que eu não consiga entender, ainda que eu não consiga enxergar, ainda que as coisas não estejam acontecendo na direção, no formato, que me traz um conforto, eu quero declarar, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio. Perceba que Jesus, irmãos, o nosso Salvador, não apenas pagou o preço, não apenas se entregou, mas se preocupou em nos deixar para aqueles 12 e deixar para nós hoje a certeza de que eles não estariam só e que eles precisariam se proteger. Por isso ele disse, não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, amém? Vai ser muito mais do que 3 anos. O que eu vou preparar para vocês é para a eternidade. Por isso que vocês vão passar nos próximos anos, creiam, só creiam, não duvidem, discípulos, creiam. Esse, irmãos, é a voz de Deus para nós hoje. Precisamos voltar a crer num Deus que é Deus do impossível, num Deus que é Deus do milagre, num Deus que pode fazer maravilhas, num Deus que diz que para aquilo que é impossível para os homens, para Ele não é. Não podemos nos deixar, irmãos, nos amedrontar ou nos dominar, como há uns poucos domingos atrás nós refletimos aqui, diante dos nossos medos, diante da sensação de parecer que nós fomos abandonados por Jesus. Eu gosto de olhar para esse texto e imaginar que Jesus queria deixar isso muito claro no coração dos discípulos. Aliás, quando Ele paga o preço, morre na cruz, ressuscita, e depois vai mais uma vez se despedir dos discípulos. Olha o coração dos discípulos, né?
Ele vai estar com a gente? Não, ele vai morrer. Aí ele ressuscita. Agora ele vai ficar com a gente? Não, agora ele vai subir. E ele diz, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Amém? Virá sobre vós o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos, porque Ele nunca nos deixa sozinhos, irmãos. Jesus está falando sobre, orientando os discípulos, no capítulo anterior e no próprio capítulo 14, preparando a eles para a sua partida, irmãos, para a sua entrega, para cumprir a missão que Deus tinha dado a Ele, pagar o preço pelos nossos pecados, resgatar a humanidade, dar ao ser humano a oportunidade de se ligar novamente com Deus. Mas os discípulos ficaram muito angustiados, irmãos. E por ficarem angustiados, e Jesus por conhecer os discípulos, assim como Jesus nos conhece, por ficarem desconfortáveis com aquela situação, afinal o que eles esperavam é que Jesus continuasse com eles sempre. Eles pensavam consigo, por que ele precisa ir embora? Está tão bom assim. Para onde que ele está indo? Será que a gente vai ver ele novamente? E nós? Como ficaremos? Vamos sobreviver a isso tudo? É com esse coração conturbado que Jesus se antecipa para dizer aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Sabe, irmãos, eu creio em Ti, Senhor. É a frase que Jesus Cristo quer ouvir de mim, de você, de todos nós aqui nessa noite, amém? Daqueles que um dia já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, dizendo que nós continuamos crendo, aguardando ansiosamente a sua volta, amém, irmãos? Pacientemente, sem nos deixar ser dominado pelo coração conturbado, mas também é a oportunidade que Deus dá para que aquele que ainda não confessou Jesus como seu Salvador possa dizer, sim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és Senhor e Salvador da minha vida também. A ordem de Jesus, irmãos, aos discípulos, a palavra de Jesus soa como uma ordem. Não se turbe o vosso coração. É como se Jesus estivesse dizendo, e aqui é a minha aplicação já, a primeira desse sermão. Creiam no meu plano, amém? Creiam no meu plano, vai dar certo esse negócio. É estranho para vocês, vocês são limitados. Pode pairar alguma dúvida, mas eu estou encorajando vocês, eu estou confortando vocês. Não se permitam ser conturbados, dominados por esse sentimento, talvez de receio ou de medo. Ele conforta no 1, ele conforta no 11, a permanecerem literalmente firmes na convicção de crer que Jesus Cristo era o enviado de Deus, crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos nas coisas, das obras mesmas. Crede em Deus, crede também em mim. Diante de um espírito angustiado, diante das dúvidas presentes no texto bíblico, Jesus traz aos discípulos daquela época e a nós hoje, irmãos, essas palavras para nos edificarmos, para que as perturbações da nossa vida, para que as coisas que nos assombram não possam roubar de nós a confissão que cremos nele, não possa semear em nós a sementinha da incredulidade. Aqueles homens estavam percebendo o quanto eles estavam aprendendo na dor, o quanto eles precisavam de Jesus, o quanto Jesus é indispensável na vida dos discípulos. A sensação que eu tenho é que para algumas igrejas, para alguns crentes de hoje, Jesus é um mero acaso. Jesus não é importante. Eu pouco penso se isso agrada a Jesus ou não agrada a Jesus, se eu estou agradando a Ele ou não. Mas a palavra que vem
ao coração dos discípulos é: não se deixem dominar por esse receio, por esse sentimento. Isso não pode dominar vocês. Não se turbe o vosso coração, irmãos. É o comando de Deus para mim e para você. Creiam no meu plano, amém? Está estranho, né? Está difícil suportar? Creia que Deus está no controle de tudo, amém? Ele sabe exatamente o que está fazendo, como está fazendo, quando vai fazer de fato acontecer. Eu não sei o que perturba o seu coração hoje, irmãos, mas eu posso garantir para você que eu tenho as minhas perturbações. Salomão diz em Provérbios 15:13 que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A dor do coração o espírito se abate. O que é que causa dor no coração? Poderia enumerar tantas coisas aqui, você sabe cada uma delas. Mas a palavra de Deus hoje ao nosso coração é para que essa dor que causa, que alcança o nosso coração, seja ela da fonte que for, seja ela do tamanho que for, não possam de maneira nenhuma arrancar do meu e do seu coração, porque a ordem e a orientação já nos foi dada: não se turbe o vosso coração. Aguenta, suportem, estejam firmes. Provérbios 4:23 nos lembra, irmãos, que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que nós precisamos cuidar muito bem dos nossos pensamentos, daquilo que nós alimentamos a nossa mente, desejos, daquilo que nós vemos, porque a fazer valer daquilo que nós estamos acolhendo, podemos ser influenciados negativamente e construirmos sem percebermos a incredulidade que só nos afasta do coração de Deus. Jesus estava dizendo aos discípulos: creiam, não se turbe, não se deixem vencido. Portanto, irmãos, é preciso crer nos planos de Deus para nós nessa noite, amém? Ainda que as coisas não aconteçam como nós, discípulos do Senhor, gostaríamos que acontecesse. Se Jesus perguntasse aos 12: vocês querem que eu vá? Vocês querem que eu morra por vocês? O que é que vocês escolhem? Jesus está deixando claro que Ele era o Senhor dos discípulos, amém, irmãos? Ele tem autoridade para dizer. Cristo nos exorta dizendo, continua exortando dizendo: creia em Deus, crede também em mim. É como se Ele estivesse dizendo: creiam no poder de Deus, amém, irmãos? No poder de Deus, eu e o Pai somos um. Crede em Deus, crede também em mim. Não pode haver dúvida no coração de vocês, nem do seu Filipe, nem do seu Tomé, nem do seu Judas, perdão, irmãos, nem do seu Pedro, nem de qualquer um outro. E essa dúvida existia. Mostra-nos o Pai, disse Filipe. O outro perguntou: mostra-nos o caminho. A questão, portanto, irmãos, aqui não se preocupem. A questão não é não se angustiem. A questão não é não se perturbem. Não se abatam, porque essas coisas vão acontecer na nossa vida. Jesus não estava condenando, Jesus estava desafiando os discípulos a não se tomarem por aquele sentimento. Vocês precisam crer em mim, crer que Deus me enviou. A forma verbal aqui, irmãos, do texto original em grego, dá a ideia, irmãos, literalmente de uma ação contínua por parte dos discípulos. É como se o texto estivesse dizendo assim: mantenham-se crendo, mantenham a fé, acalmem o coração, não desistam de crer. O encorajamento também é para nós hoje, assim como foi para aqueles discípulos, irmãos.
Eles não deveriam se preocupar, nós não deveríamos nos preocupar. Eles não deveriam se abater, nós não deveríamos nos abater. E a razão para que esse abatimento não se tornasse algo dominante no coração dos discípulos é que Jesus estava diante deles, irmãos. E quando nós estamos diante de Jesus, a gente não tem o que se abater, amém, irmãos? Perceba que Jesus tira os olhos dos discípulos deles mesmos e direciona a atenção dos discípulos para a obra de Deus através dele. Ao consolar os discípulos, Jesus está ensinando os discípulos e a nós hoje, irmãos, a literalmente dependermos, a confiarmos, a crermos no poder de Deus, poder que ressuscitaria Jesus. Jesus direciona os olhares dos discípulos a olharem agora não apenas para o mundo terreno. Vocês estão preparados, vocês precisam, vai acontecer ainda a grande, Jesus vai ressuscitar e depois vai acontecer o encaminhamento, o direcionamento para cumprir a missão, mas Jesus está preparando eles agora, fazendo eles entender que a nossa vida não se resume a essa vida aqui. Irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses assim, especial. Por que a gente não se alegra mais com a vida eterna? Por que a gente não estuda mais sobre a vida eterna? Por que a vida eterna parece ser uma coisa tão longe de nós? Se há um motivo para eu e você estarmos felizes na casa, na presença do Senhor, é que nós somos salvos em Cristo Jesus, amém, irmãos? Não é sobre o que Ele pode fazer. Você já me cansou de ouvir dizer isso aqui, eu vou repetir, é sobre o que Ele já fez. Ele já fez. Ele apenas voltará para cumprir o que nos prometeu. Não porque eu e você mereçamos, mas porque nós cremos no plano e no poder de Deus, irmãos, amém? Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês precisam crer. Devemos tomar muito cuidado, irmãos, com o nosso coração. Devemos, portanto, crer no comando e no plano de Jesus para nós, crer no poder de Deus em nosso favor. Precisamos, quem sabe, fazer a oração daquele pai, lá em Marcos 9, Everson, se você puder projetar, do 19 diante. Daquele pai que buscou em Jesus ajuda, daquele pai que sabia que Jesus podia curar o seu filho. Mas a partir desse versículo 19, se você puder ler comigo, leia comigo. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai responde: desde a infância. Pode passar. Muitas vezes, em espírito, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, disse o pai, né? E Jesus devolve para o pai: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Você pode ler comigo? Tudo é possível àquele que crê. Continua essa projeção do texto. Imediatamente o pai exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém, irmãos? Talvez se algo pudesse ser dito pelos discípulos naquela noite, que alegraria o coração de Jesus, mesmo Jesus não tendo expectativa, sou eu que estou visualizando isto, era os discípulos dizer: Senhor, nós não entendemos, mas nós cremos. Amém, irmãos? Nós não gostaríamos que o Senhor fosse, mas nós cremos. Eu creio no teu plano, eu creio no teu poder. Que seja essa palavra, irmãos, a palavra ao seu coração, para você dizer: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O milagre estava para frente do pai. O pai sabia que Jesus podia fazer.
Os testemunhos sobre o que Jesus já tinha feito já chegavam ao ouvido daquele homem. Ninguém pode fazer nada por aquele filho. Jesus pede para que traga o filho é levado à presença do Senhor. Jesus pergunta ao Pai. Eu costumo olhar para esse texto de Marcos e eu gosto de dizer que Jesus curou o filho fisicamente, espiritualmente, mas o Pai Jesus libertou da incredulidade. Amém, irmãos? Se podes. Às vezes somos assim, irmãos. Senhor, se o Senhor pode. As turbulências do coração, o se deixar ser dominado pelas ansiedades da vida, os medos da vida, muitas vezes nos levam a uma incredulidade, ao ponto de a gente perguntar para Deus, se podes. E o Senhor está nos dizendo hoje, que nós podemos dizer a Ele, eu creio em Ti, Senhor. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, é preciso crer no poder de Deus em nosso favor, amém? Crer no plano de Deus em Cristo Jesus. Crer no poder de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas o texto se completa com Cristo nos encorajando, nos dando um bônus, nos dando um motivo ainda maior para crer, nos dando um consolo, e consolo esse eterno, não culpando a fé, não culpando a declaração de confissão dos discípulos, mas por entender e conhecer o coração limitado daqueles discípulos, e por estar justamente trabalhando, ensinando a eles, para que eles pudessem estar prontos para servir a Jesus, diante da ausência dele, porque Jesus vai ressuscitar, vai aparecer aos discípulos, vai aparecer a alguns grupos, mas depois ele vai voltar ao Pai, e eles precisam continuar. E certamente agora, lá na frente do texto onde eu estou, os discípulos podem olhar e dizer, Senhor, para onde o Senhor está indo? Ele só compete ao Pai dizer quando que eu vou voltar, mas os discípulos agora conseguem entender. Não, eu creio no plano de Jesus, de Deus para nós, amém? Eu creio no poder, mas eu creio também, sabe no que, irmãos? No cuidado de Deus para conosco, amém? Senhor, mostra-me o caminho, incredulidade. Senhor, quando que a gente vai saber que o Senhor vai se manifestar? Incredulidade. Senhor, mostra-nos o Pai, incredulidade. Ou no mínimo, imaturidade espiritual. O que é que Jesus faz? Se revolta com os discípulos? Não. Fortalece eles, amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A tua incredulidade não revolta a Deus, não. Porque na verdade Ele sabe que eu e você somos limitados. É claro que Deus espera de nós não incredulidade, irmãos, mas a confissão pública, clara, de declaração de que nós cremos nele, no seu plano para a nossa vida, que não tem a ver apenas com essa vida aqui, no seu poder para fazer coisas que aos olhos humanos é impossível, como era impossível aos olhos humanos Jesus ressuscitar ao terceiro dia, como é impossível para alguns crer até hoje que Jesus ressuscitou. Mas eu gosto de olhar para esse texto e ver que Jesus cuida do coração daqueles discípulos, dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Amém? Se isso não alegra seu coração, se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal, irmãos, agora glória e aleluia estavam sendo dadas. Mas eu sou batista, eu me conformo com isso aqui. Mas dê pelo menos um amém, para alegrar o coração do pregador. Em nome de Jesus, viu? Não é proibido dar glória a Deus na Batista, não. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para você, Felipe. Eu vou preparar lugar para você, Tomé. Ele foi preparar lugar também para Judas. Ele deu a Judas a possibilidade também de ouvir essa orientação. No meio de tanta incredulidade, dúvida, irmãos, incerteza, Jesus promete para mim e para você que Ele foi preparar lugar. De acordo com o costume judaico, irmãos, o noivo prepararia o lugar para a sua noiva e a levaria para a sua casa do seu pai. Depois de ter preparado um lugar para seus discípulos, Jesus, o noivo, virá novamente para levar a sua noiva para a sua casa com Ele. Amém, irmãos?
para os discípulos era familiar, porque eles conheciam essa realidade. Onde está a expectativa da volta de Cristo no seu coração, irmão? Precisamos viver, irmãos, e confessar a nossa crença em Jesus, na certeza de que possa ser que esse culto nem se finde e ele volte. Precisamos dizer: eu creio em Ti, Senhor, que um dia nós estaremos na eternidade. Há um casamento perfeito, irmão, segundo a palavra de Deus. Cristo e a igreja. Apocalipse 21:2 diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Amém? Mas Jesus conforta os seus discípulos, irmãos, não apenas para essa vida. Encoraja os seus discípulos não apenas para essa vida, mas para a certeza de vida eterna com Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu não estou enganando vocês. Vocês não vão se decepcionar comigo. No final de tudo, vocês estarão comigo. Amém, irmãos? Eu decepciono, você decepciona, Cristo Jesus não. Por isso nós precisamos crer no seu cuidado sobre nós. Quando leio essas palavras, irmãos, que me vem à mente, literalmente, é aquele grande dia, que às vezes a gente se projeta com tantas coisas como se fossem mais importantes, as ruas de ouros, e sabe o que é mais importante em tudo isso? É que Ele disse que onde Ele estiver, nós vamos estar com Ele, amém? Vocês são falhos, limitados, duvidosos, mas eu amo vocês. Eu vim para vocês. Eu vou vir buscar vocês, eu vou morrer por vocês, discípulos. Eu vou ressuscitar por vocês. Eu vou, Pai, por vocês. E voltarei por vocês. Jesus muda o foco do coração dos discípulos. Tirem o olhar daqui e passem a olhar para ali. Tirem o olhar da terra e passem a olhar para o céu. Vou preparar lugar para você. Na sexta, irmãos, da paixão, é como se Jesus estivesse lembrando: eu vou atravessar a morte por vocês. No domingo de Páscoa eu vou ressuscitar por vocês. Dessa forma, eu serei a nova morada de vocês. Eu irei interceder por vocês ao Pai. Eu virei buscar vocês. Vocês são meus discípulos. E eu vim por vocês. Jesus claramente está falando, irmãos, sobre o céu, vida eterna, sobre a certeza de que as nossas lutas e aquilo que perturba os nossos corações, um dia passará. Não é assim que o texto diz? Que não haverá lágrimas, nem dores. O céu é um lugar especial para aqueles que dizem com muita certeza no seu coração: eu creio em Ti, Senhor. Amém? O céu não é lugar para os soberbos evangélicos gospel do Brasil ou da igreja brasileira. Não é sobre ter a chave do céu não, porque ela não nos pertence. É sobre ser alcançado por esse plano, por esse poder, por esse cuidado. Há um lugar definitivo para os discípulos do Senhor, amém, irmãos? E esse lugar não é a igreja aqui, é a igreja lá, amém? Era isso que Jesus está dizendo aos discípulos: suportem, não se deixem vencer pelo medo, pelos anseios, não se turbem, persistam em crer, não desistam de crer. Eu virei buscá-lo vocês para que estejam comigo, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. O ponto aqui, irmãos, é que Cristo está dizendo aos discípulos que Ele está indo para preparar lugar para aqueles que pertencem a Ele. Há lugar, irmãos, há espaço. Diante da nossa incredulidade, da nossa limitação,
há espaço para nós que declaramos: eu creio em Ti, Jesus. Amém, irmãos? A casa é grande. O texto bíblico diz que a porta é estreita, mas a casa, irmão, a casa é grande. Amém, irmãos? Como diz um cantor que a gente costuma cantar aqui, a mesa, há lugar na mesa. Há lugar não apenas na mesa, há lugar nos céus, irmãos. Meu Pai tem muitas moradas em sua casa, para cada um de vocês. Vou preparar um lugar para vocês. Eu serei a morada, eu virei buscá-los. Igreja do Jardim, irmãos em Cristo e demais ouvintes, se isso não conforta e alegra o seu coração espiritualmente, eu confesso a minha limitação como pregador do Evangelho dessa igreja, como ministro dessa palavra. Se essa palavra não é a palavra que te alegra, que te encoraja, não por mim, mas pela essência da palavra, de um Jesus que diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração, não se deixem vencer pelo medo, creiam, mas creiam em mim, creiam no Pai, creiam. E se vocês crerem, como diz o texto de Apocalipse, como diz um outro tema nosso que a gente vai trabalhar depois, se vocês forem fiel até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Amém, irmãos? Acalma o coração, querido. A palavra de hoje ao seu coração é: crê em Deus. Amém? Crê em Jesus. Creia no seu plano, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Creia no seu plano, mas creia no seu poder. Poder de transformar, poder de perdoar pecados, poder de abrir porta, poder de operar curas e milagres, sim. Mas creia no seu cuidado. E esse cuidado significa que Ele nos recebe como nós somos, irmãos. Não é sobre nós merecermos, nunca foi isso. Foi sobre a decisão de vida. Acalma o coração, creia que Cristo Jesus preparou o lugar para você, abriu o caminho, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Acalma o seu coração e creia em Deus, creia no poder de Deus, em Cristo, pois o próprio Jesus é a morada. Nessas palavras, irmãos, Jesus está assegurando aos discípulos e a mim e a você nessa noite. Quando Ele disse: se não fosse isso, se não fosse assim, eu não diria isso a vocês. Porque Ele é a verdade, irmãos. Ele já tinha declarado no próprio capítulo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que eu estou dizendo, vocês podem crer. O que está aqui, vocês podem crer. Se aqui diz que o que é impossível para os homens, para Deus não é, é porque é verdade. Amém, irmãos? Amém. Fica de pé, em nome de Jesus. A casa que Deus fala aqui, irmãos, é a presença de Deus. Eu já estou concluindo o meu sermão. Nós vamos cantar o cântico Jesus é o caminho primeiro, tá? Equipe do louvor. Jesus é o caminho, prepare-se. Pode ser só esses que já estão aqui mesmo, se não tiver outro, vocês não contam aí, né, Léo? A palavra de Deus para nós hoje é: eu creio em Ti, Senhor, amém? Eu creio no Seu poder, amém? Eu creio no Seu plano, amém? Eu creio no Teu cuidado, amém? A palavra para o crente é essa. E para o não crente, pastor? Creia. Creia que Jesus tem um plano de salvação para a tua vida, amém? Creia nesse poder revelado em Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de perdoar os seus pecados. Creia no cuidado eterno de Deus sobre a tua vida. O cuidado que é revelado aqui sobre os discípulos, irmãos, não é qualquer cuidado, não é o cuidado nessa terra, é o cuidado da eternidade. Deus cuida de nós aqui sim, mas Ele cuida de nós, ou quer cuidar de nós na eternidade. Nós vamos cantar esse canto, que na sua melodia e poesia declara o texto bíblico que nós acabamos de ouvir, pregar, aprender. Que a declaração eu creio em Ti, Senhor, possa voltar a fazer parte das suas orações, amém?
fazer parte das suas postagens nas redes sociais, amém, irmãos? Fazer parte dos seus compartilhamentos. Eu creio em Ti, Senhor. Vamos louvar ao Senhor? Podemos louvar ao Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho e para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas